Amém, gente? Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42. Quando eu cheguei aqui, eu chego sempre cedo. Cheguei 6 e pouquinho, eu estava aqui. Costumo chegar sempre 6 horas. Hoje até cheguei um pouquinho, uns minutinhos atrasado, porque hoje o Pedro não está na escala do louvor. Mas o motivo de eu chegar cedo aqui não é porque eu tenho que trazer o Pedro, porque eu gosto de estar aqui, para ter meu tempo, para ajudar aqui na organização, para ter um tempo de oração. E às vezes eu estou quieto lá no meu cantinho lá, e eu estou orando para Deus confirmar a palavra. Porque se tem uma coisa que eu fico muito com temor e tremor diante de Deus, é eu trazer alguma mensagem, alguma palavra que não vem do trono do Senhor para nós. Que não seja Deus falando para a gente, que seja talvez do meu coração. E hoje eu fui buscar o Pedro em Maringá, que ele estava chegando de Vitória, e eu fui ouvindo uma mensagem, e foi brotando no meu coração aquela mensagem. Cheguei em casa, preparei, grifei, estou com um rascunho dos textos aqui comigo. Mas quando eu cheguei aqui 6 horas, Deus começou a me falar que não era a passagem, não era a palavra que deveria ser ministrada. Eu cheguei até a mandar um WhatsApp no grupo dizendo sobre a mensagem de hoje. Eu disse que a gente ia falar sobre recomeço, que não deixa de ser aquilo que nós vamos ler agora, mas não era o texto que estava no meu coração quando eu mandei a mensagem para a igreja. Porque eu senti que a gente deveria pensar em algumas coisas. E a gente precisa passar por um momento de uma reestruturação da nossa igreja. E para isso a gente precisa entender o que é a igreja. E quando começou o louvor, na primeira canção, eu nem sabia qual música que ia ser, na hora do ensaio aqui, eu nem prestei atenção nas músicas. E eles cantaram, acho que Corpo e Família, o nome da música, né? E que fala de unidade. Daí o texto que estava ardendo no meu coração, e eu faltava só uma confirmação da parte de Deus, bateu com a primeira música. Eu disse, obrigado, Senhor. É sobre esse texto que nós vamos meditar nessa noite. Então eu queria que você abrisse em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, porque esse texto ele retrata, ele fala da primeira igreja. Você não vai ver em outro lugar um texto bíblico que fala tão profundamente do que é ser igreja no molde de Deus, como aqui em Atos capítulo 2. Você não vai achar. Depois você vai ver mais para frente, nas cartas do apóstolo Paulo, de uma igreja que foi se constituindo, igrejas que foram sendo implantadas. Daí esse modelo de igreja aqui, que aconteceu em Atos, no primeiro momento em que as pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e estavam impactadas pelo novo nascimento que elas passaram, você já não consegue achar mais. Daí você consegue ver uma igreja imperfeita, cheia de defeitos. As cartas do apóstolo Paulo são, a maioria delas, cartas de advertência, do qual ele vai falando, ele vai advertindo a igreja pelos erros que a igreja estava cometendo. E os erros que as igrejas estavam cometendo tem tudo a ver de viver algo diferente de que está em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Daí, se a gente chegar no último capítulo da Bíblia, a gente vai parar em Apocalipse. E quando a gente vai no capítulo 3 de Apocalipse, 2, 3, se não me engano, vai estar as 7 cartas às igrejas, que é uma advertência de Jesus às igrejas que estavam, de alguma forma, vivendo também momentos fora do propósito de Deus. 2 igrejas, existe uma recomendação e são agraciadas por um elogio da parte de Jesus. 5 igrejas, são levantadas questões sérias dentro da igreja que mostra que elas tinham saído do propósito da sua existência. As 7 igrejas de Apocalipse não existem mais. Elas fecharam. Porque dá uma reflexão.
talvez não viveram a exortação que Jesus deixou bem claro no livro de Apocalipse. Daí aqui, nós vamos ler agora, vai falar um pouquinho de que é ser igreja perfeita. E o meu pedido a Deus nos últimos dias tem sido que a nossa igreja possa verdadeiramente viver o Evangelho. Porque nós estamos muito próximos de que a igreja vai chegar o momento do arrebatamento da igreja. Talvez as coisas que a gente está buscando conquistar, aquilo que a gente busca ter aqui, que se nós formos arrebatados não irão com a gente, a busca e tempo que nós temos perdido nisso, talvez você não vai conseguir nem aproveitar, pelo momento que tudo indica que Jesus vai voltar logo. Talvez na nossa geração, talvez na geração dos nossos filhos, talvez na geração dos nossos netos. Nós não sabemos quando vem. Nós sabemos que existe uma palavra, existe uma profecia de coisas que iriam acontecer quando chegasse esse tempo, e nós temos presenciado que tudo aquilo que foi escrito está acontecendo no momento. Nós estamos vivendo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E quem que Jesus vai levar vai ser a sua igreja. Realmente, não os frequentadores de igreja. Aqueles que são igreja. Daí já dá para a gente discernir dois grupos de pessoas que talvez vêm nos domingos, vêm nos trabalhos aqui. São aqueles que frequentam e aqueles que são. Porque igreja não é essas quatro paredes que nós estamos aqui. Isso aqui, ela se torna uma igreja quando nós nos reunimos aqui. Ela se torna uma igreja. É um ajuntamento de igreja nessas quatro paredes. Porque eu sou igreja, você é igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E quando nós estamos aqui, nós estamos reunidos em vários templos do Espírito Santo. Então a igreja não é a estrutura física. Ela se transforma em igreja quando nós estamos aqui. Por isso que Jesus disse, quando 2 ou mais estivessem reunidos no meu nome, ali eu estaria. O único momento em que esse ambiente aqui, ele vira igreja, é quando tem pelo menos 2 pessoas reunidas. Porque o ambiente passa a ser, Jesus passa a estar no ambiente. Porque até então ele está em mim. Quando eu estou com outro, que também tem Jesus e é a igreja, nós passamos a viver o ambiente. Isso aqui se transforma daí na casa do Pai. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Então, qual é a necessidade nossa hoje? Pensando que não é uma palavra, não estou dizendo de boca para fora. Estou dizendo do fundo do meu coração. Porque meus olhos estão vendo isso. Eu não sonhei, não tive um arrepio por conta disso. E nem uma revelação da voz de Deus me falando. Mas eu posso ver com os meus olhos que os acontecimentos que nós temos vivido nos últimos dias retrata que Jesus está às portas. Só que ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar os frequentadores de igreja. Ele vem levar a igreja. Ou seja, quem Jesus vem buscar é aquelas pessoas que realmente são templo do Espírito Santo. E que entendem o que é ser igreja. Porque aqueles que só vêm por conta da religiosidade, esses e são religiosos, mas não têm intimidade com o dono da religião, não vão permanecer aqui. Porque não conhecem a Deus. Porque não é templo do Espírito Santo. Porque não vivem uma vida que mostra, que testifica aquilo que existe dentro deles. Ou seja, mostra quando está lá fora. Mostra uma vida daquilo que está, e às vezes o que está é um vazio, e a vida dele lá fora às vezes é um vazio.
Agora, quando a gente tem Jesus, nós começamos a ser impactados por Jesus estar dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós. Não tem como. Nós vivemos a igreja quando nós estamos lá fora também, não só quando estamos em quatro paredes. Então, quando a gente está lá fora e a gente é igreja no trabalho, a gente é igreja na família, a gente é igreja com as pessoas que nós nos relacionamos, a gente é igreja a todo momento. Então, aonde a gente põe a planta dos nossos pés, nós somos a igreja. É assim. E é essa igreja que Jesus vai buscar. É essa igreja que vai subir. É o nome dessas pessoas que são igrejas que o Senhor vai chamar no dia em que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Amém? Então vamos entender o que é ser igreja. Nos dois contextos, no contexto individual de que eu sou igreja e no contexto coletivo, quando nós nos reunimos e transformamos isso aqui numa igreja maior, onde existem vários templos do Espírito Santo e nós nos reunimos aqui com propósito. Então vamos lá, Atos capítulo 2, verso 42. Pedro tinha ministrado uma palavra vindo dos céus. E quando ele termina a palavra dele, ele faz um apelo, 3.000 almas são alcançadas e batizadas. Ali era o início da igreja. Então são 3.000 pessoas recém-convertidos e tendo uma experiência do primeiro amor, aonde eles estão irradiando em Deus, quando entenderam da necessidade que eles tinham de entregar a vida para o Senhor. Daí chegamos no verso 42, quando eles começam a se reunir, depois de serem batizados, começam a congregar. E olha só o que o texto diz. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, primeiro versículo já fala muitas coisas. E eu quero ir devagar para que a gente possa entender cada pedaço. Porque se tiver algo que você não está vivendo, em nome do Senhor Jesus, a minha oração nessa noite é que o milagre do Senhor possa acontecer na sua vida e você possa passar a viver. Amém? Então, primeira coisa, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos eram aqueles que andaram com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, caminharam, são as pessoas que Jesus preparou durante os 3 anos do seu ministério. Foi um intensivo teológico, onde eles aprenderam na prática o que é ser um homem segundo o coração de Deus. E eles aprenderam com alguém que viveu isso, que foi Jesus. Eles tiveram a oportunidade grandiosa de viver com aquele que era perfeito. E puderam presenciar com os seus olhos todos os momentos. Jesus passou por todas as dificuldades que nós também passamos. Foi julgado. Pessoas jogaram pedra nele. Homem que não tem nada, que era Deus que se fez homem, que não tinha nada que pudesse manchar ou pingar uma gota sobre a sua reputação. E o final da história dele foi crucificado numa cruz pelo povo por qual ele veio. Então eles aprenderam com ele durante esses 3 anos. E eles pegaram tudo aquilo que Jesus nos ensinou e começou a ensinar o povo, a doutrinar o povo, a ensinar as experiências que eles tiveram com Jesus, começaram a passar para eles. Nós vivemos assim, nós aprendemos assim, o mestre fez assim, e eles foram ensinando. A doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos que os apóstolos traziam para esse povo que estava construindo uma nova igreja. Todo ensinamento traz mudança. Todo. Se você está aqui, tem um ensinamento novo para você e não gerar mudança na sua vida, não serviu para nada. Foi simplesmente uma palavra que entrou por um ouvido, saiu pelo outro e não mudou nada. Desculpa a palavra, mas eu vou dizer de fundo do meu coração.
Se a palavra não muda você, se você tem consciência que você precisa mudar diante da palavra, e você não permite essa mudança em você, você ficou 2 horas no culto que não valeu para nada. Você perdeu tempo aqui. Agora, qual é o propósito da palavra? Ela vir entrar em você da doutrina, do ensinamento. Ela entrar isso no seu coração e possa gerar uma mudança. Só que toda mudança tem um custo, tem um preço. A gente precisa sair do comodismo da vida que nós estávamos levando para uma nova vida que o Senhor está nos oferecendo agora. Uma vida errada, e agora eu não quero mais essa vida errada, porque eu trouxe consciência. Jesus é luz, amém? Todo mundo crê nisso? Então eu estava vivendo um momento de escuridão. Quando eu aceitei Jesus, a escuridão iluminou toda a minha vida. E quando veio a iluminação de Deus, porque Ele é luz, eu consegui ver que tinha um monte de coisa errada, que não bate com os ensinamentos dos apóstolos que aprenderam com Jesus. Mudança. Havia necessidade de mudar o estilo de vida e a maneira de viver. E essa mudança tem um custo, que alguns não perseveram. Por isso que ele diz aqui, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Olha só, eles permaneceram, por mais duro que era. E uma palavra que ia trazer mudança na nossa vida, grandiosa. Nós não ia conseguir mais andar como nós andávamos, agora andar de forma diferente. Tudo isso ia custar. Mas apesar do preço que ia custar de mudança, de movimentar, eles perseveraram. A Bíblia diz assim, que aqueles que vão morar no céu é aqueles que perseverarem até o fim. Tem gente morrendo no meio do caminho. Tem gente escolhendo voltar para a velha vida, porque não tem suportado viver uma vida nova de transformação. E toda transformação e toda mudança tem um preço. Agora eu posso dizer para você com toda a propriedade, vale a pena pagar esse preço. Porque o preço, não é, você não vai receber a recompensa de você pagar o preço. Talvez você receba alguma coisa aqui. Tem gente recebendo aqui. Mas talvez você não vai receber aqui. Mas vai receber num lugar onde a traça não corrói, não consome. É um lugar lá na eternidade, que você vai viver lá para sempre, irmão. Eternidade. Onde o pastor disse, e eu sempre reflito sobre isso, ele disse assim, ó, eu estou com 40 anos, quem estava aqui ouviu. Ele disse assim, eu estou com 40 anos, eu não estou mais subindo. Eu já cheguei no ponto agora que eu tenho menos para viver do que eu já vivi. Irmão, eu já estou nisso faz tempo. Tenho 45, já estou nisso. Eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi. E vai chegar um tempo que eu não vou viver mais. Agora, onde foi o investimento da minha vida? Aonde eu procurei viver uma vida que agrada a Deus, para ter uma vida abençoada aqui, para dar bom testemunho, e viver melhor que Deus tem para mim aqui, mas sem vender, sem comprometer os ensinamentos que Jesus deixou para mim, sem, de nenhuma maneira, afastar o Espírito Santo que está em mim, porque lá a recompensa não é por esse tempo finito que eu permaneço aqui, é para sempre, eternidade. Amém? Então a primeira coisa que a igreja tinha, e a igreja perfeita, de pessoas que aceitaram Jesus e viviam esse momento do primeiro amor, era a perseverança. Busca perseverança, irmão. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite, de alguma forma, você tem pensado em desistir, ou tem trazido alguma coisa, algum desânimo no seu coração, recebe essa palavra. Persevera. Amém? Amém, está fraquinho, mas vai melhorar, em nome de Jesus. Persevera, irmão. Não desanime. Mudanças necessitam acontecer. Persevera. E o texto continua ele dizendo, ó, persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Ó, na doutrina e na comunhão. Persevera na doutrina e na comunhão. Significa que a comunhão é muito bom, não é? Não é gostoso a gente estar junto? A gente trocar experiência, a gente caminhar junto? Se é tão bom a gente estar junto e a gente tem essa comunhão, por que o texto está dizendo que é a necessidade de perseverar?
Porque junto com a comunhão a gente traz problemas. Porque quando eu estou com comunhão com as pessoas, eu começo a conhecer as pessoas que elas são. E talvez eu vou ter dificuldade na comunhão. Existem dificuldades na comunhão. É bênção a gente estar em comunhão e é necessário. Está escrito aqui. Mas vai ter dificuldade. Por isso a necessidade de perseverar. Pessoas vão errar com você. Pessoas que congregam aqui, que andam aqui com você. Pessoas que você começou a abrir seu coração, começou a ter comunhão com essa pessoa. Ela não é perfeita. Quando a gente começa a viver uma comunhão, a gente começa a entender que a outra pessoa tem algo que chama atenção nossa. E a expectativa que gera no nosso coração, que vai ser algo que vai permanecer para sempre. Só que não permanece. Porque você vai começar a ver na outra pessoa os seus defeitos. E a pessoa vai começar a ver em você seus defeitos. Daí na igreja, modelo, qual a orientação aqui para nós? Perseverar na doutrina, nos ensinamentos que precisa gerar mudança e na comunhão, porque vai ter gente que vai errar com você, mas tem uma atitude de perdão. Não quebra essa comunhão, persevera nela, paga o preço por ela. Porque essa pessoa que está sentada junto com você, essa pessoa que por um momento da sua vida andou junto com você, ela é importante para você na sua história. Persevera. Amém? Vamos lá. No partir do pão e também nas orações. Então, olha quanta coisa que ele diz já no primeiro versículo. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, tudo dificuldade, precisa permanecer, precisa perseverar. E nas orações, nunca apartar de nós as orações. Daí ele diz, em cada alma havia temor. Temor a quem? A Deus. Sabe o que é o temor? Temor eu ia procurar no dicionário, eu decidi não procurar no dicionário. Eu falei, Senhor, me dá a melhor concepção daquilo que significa, o melhor significado dessa palavra temor. Na minha concepção, esse temor aqui está dizendo assim, eu tenho temor que vou prestar atenção em todas as coisas, vou vigiar em todas as coisas, porque eu temo desagradar o meu Deus. Então eu não vou tomar nenhuma decisão sem pensar, eu não vou ter nenhuma atitude que talvez traga alguma recompensa momentânea na minha vida, que todo dia o diabo coloca diante de mim, diante de você, sem antes eu pensar e entender se isso que eu vou fazer, ou a atitude que eu vou tomar, vai desagradar o meu Deus. Temor. Olhando e vigiando para saber se a atitude que eu vou ter, vai desagradar ou não ao Senhor. Então eles tinham temor. Tinha as mesmas propostas que nós temos todos os dias. A vida não é diferente. Ela se modernizou em 2000 anos. Mas o ser humano continua sendo o mesmo ser humano. As mesmas fraquezas, a mesma coisa. A gente só nos transformamos numa geração moderna, onde a sabedoria, o conhecimento foi evoluindo ao longo dos anos. Mas a essência do ser humano continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás. Que propostas vinham todo o tempo de poder abandonar tudo isso. Mas cada momento, cada passo que era dado, existia temor. Será que eu vou desagradar a Deus? Será que isso que eu tomar de atitude me aproxima do Senhor? Será que isso vai prejudicar meu relacionamento com Deus? Que você possa pensar sobre isso. E ele diz, continua, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, manifestação do poder do Espírito Santo inserido na igreja, por conta de uma igreja que vivia o temor e perseverava nas orações, na comunhão, no partir do pão e na doutrina. Porque não está isso em primeiro lugar, isso é uma consequência. Às vezes a gente busca
a manifestação do poder de Deus através de curas, através de milagres, e o mesmo Deus continua fazendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Mas isso só vem se você viver os versículos anteriores. Isso só acontece dependendo da forma que você está vivendo. Porque Deus não age se não existir fé, se não existir entrega. As coisas só acontecem quando existe entrega verdadeira, quando tem vida reta, quando você verdadeiramente é um cristão. Os milagres você vai presenciar, não vai ver, vai viver os milagres. Em nome de Jesus. Todos os que creram, olha só, todos que creram, todos que ouviram a palavra, entregaram sua vida para Jesus, foram batizados e formaram a primeira igreja. Os que acreditaram, os que creram, olha o que diz o texto, estavam juntos, pagavam o preço, perseveraram na comunhão, e olha lá, e tinham tudo em comum. Eram pessoas diferentes que tinham coisas em comum. Será que antes de ter experiências com Jesus eles tinham algo em comum? Talvez não. Talvez eram pessoas totalmente diferentes, cada um com seus sonhos, seus objetivos, vivendo um para lá, outro para cá. De repente eles passam por um momento de conversão, tem aquela experiência com Deus, abriram o seu coração, Jesus fez um milagre, escreveu o nome dele no livro da vida, nome deles. Passaram pelo batismo, começaram a frequentar, estar no mesmo lugar e ter comunhão, e de repente, aquilo que era tão diferente neles, porque viviam de forma diferente, passam a ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, tinha tudo em comum. A Bíblia não diz que eles tinham alguma coisa em comum, eles tinham tudo em comum. Então eles tinham um propósito de estarem juntos. Vamos olhar para a gente, irmão. Em nome de Jesus, a gente precisa voltar para a essência da igreja de Atos capítulo 2. E se Deus mandou falar hoje, e eu creio que Deus trouxe as pessoas aqui para essa noite, e da onde que tudo isso que está sendo pregado vai começar a acontecer. Amém? A partir de nós que está aqui, em nome de Jesus, Deus vai mudar a nossa igreja. E a gente vai viver verdadeiramente o que é e significa ser igreja. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então era uma igreja que tinha compaixão pelo próximo. Se colocava na condição do outro. É uma igreja que não olhava para si. É uma igreja que olhava para o outro. Que olhava a necessidade do outro. Se eu tenho 2, aquele não tem nenhum, eu posso dividir com ele, vou fazer isso. Quando eu falo isso, irmão, não é só bens materiais, aqui está exemplificando com relação a bens materiais, mas é muito além disso. Quantas coisas que nós temos, que nós podemos dividir com as pessoas com quem nós nos relacionamos, se a gente tem um sentimento de compaixão pelas vidas. Quantas coisas. Emprestar o ouvido para alguém falar alguma coisa da parte de Deus que possa mudar a história de alguém. Não envolve recurso financeiro, mas às vezes é pôr a mão no bolso mesmo. É tirar o dinheiro e pôr, como a gente fez lá em Juazeiro. A gente pegar um dinheiro e investir mesmo, porque tem alguém que está necessitado, a gente precisa suprir a necessidade. Mas a gente precisa ter um coração que se compadece. Compadecer significa colocar-se na posição do outro. Quando eu me coloco na posição daquele que está sofrendo, não é ter dó. Ó, coitadinho, mas deixa ele ali, está tudo certo. Só doeu um pouquinho no meu coração pelo momento que ele está vivendo, mas já passou também, está tudo certo. Agora, compadecer é me colocar na condição dele, é como se eu vivesse a circunstância que ele está vivendo. E quando eu me compadeço, eu vejo, eu não posso deixar ele assim. Porque é como se eu estivesse vivendo a vida dele. Então eu preciso mudar a história dele de alguma forma. E talvez é pôr a mão no bolso. Talvez é dar um abraço. Talvez é emprestar o ouvido. Talvez é dizer aqui, irmão, estou sentindo você triste, senta aqui comigo. Queria falar com você. Abre seu coração.
Eu estou aqui para pagar o preço junto com você. Amém? E diz: e diariamente perseveravam unânimes no templo. O que é unânime? Todos no templo. Olha só. Todos perseveravam unânimes. Não faltava uma pessoa. Quando você tem uma eleição, uma decisão que foi unânime, o que significa? Que todo mundo está pensando a mesma coisa. Olha só. Estavam unânimes na igreja. Então eles tinham desejo, vontade, e não perdiam por conta de uma chuva, por conta de qualquer outro motivo, de estarem reunidos aqui. Irmão, isso é igreja. Sabe o que eu vejo? Que quando chega no domingo para mim é um dia muito especial, mas muito. E é um dos dias que eu menos descanso. Porque à tarde eu fico preparando e preocupado com a palavra que Deus vai me dar e que eu já estou construindo ela ao longo da semana. E é um dia que eu chego aqui às 6 horas e eu fico muitas vezes em pé lá às 6 horas e vou embora às 11 horas da noite. Eu fico muitas vezes até 5 horas de pé aqui. Para mim, eu chego em casa, eu estou exausto quando eu venho aqui. Mas irmão, meu coração enche de alegria de poder estar aqui. Porque eu estou aqui na casa do meu pai. É a hora que a família se reúne para estar com o pai. Para poder celebrar a vida maravilhosa e conquistas, ou pedir para que o Senhor possa de alguma forma suprir nossa necessidade. Para a gente ouvir testemunhos, para a gente estender o braço, para a gente gerar comunhão. Nesse tempo que Deus nos permitiu, uma vez por semana estando aqui, 2, 3, como é na nossa igreja. Vontade de estar aqui, desejo, alegria de estar na casa do Senhor. E como é que a gente tem vivido nos últimos dias? Então a gente precisa pensar, não é verdade? Será que a gente está perdendo o prazer de estar na casa do Senhor? O que está acontecendo com a gente quando a gente perde o prazer de estar na casa do Senhor? É contrário àquilo que significa ser igreja, segundo Atos capítulo 2. Unânimes. E não era uma vez por semana, nem 2, nem 3. Olha aí na tua Bíblia. Quanto tempo era? No texto, verso 46. Diariamente. Não era uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Todos os dias, eles tinham prazer de estar unânimes, sem faltar ninguém, de se reunir para estar na casa do Pai. Partiam pão de casa em casa, tinham comunhão de um estar na casa do outro, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. As pessoas começaram a ver que as pessoas que estavam nesse grupo, de pessoas que agora formavam uma igreja, estavam com as suas vidas mudadas e transformadas. E a mudança nas pessoas começou a mostrar para as pessoas que elas também poderiam ser mudadas, que elas também poderiam passar por esse processo de mudança, de transformação. E foi alegrando o coração do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que ia sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Quem acrescentava a igreja, quem trazia as pessoas para a igreja era o Senhor. A gente faz tudo para trazer as pessoas para cá, mas quem acrescenta a igreja é o Senhor. Quem testifica no coração das pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas e é o Senhor que acrescenta a igreja, quando a igreja está vivendo o seu propósito. A igreja não cresce se ela não estiver vivendo o seu propósito. Só que é coletivo, não é de uma pessoa, é coletivamente. A gente vai conseguir ver a igreja aqui crescendo
a partir do momento em que nós vivermos a essência daquilo que significa ser igreja, que é esses versículos que nós acabamos de ler. Se nós não mudarmos isso, primeiro que nós vamos deixar de nós, individualmente, ser igreja. O Espírito Santo vai ser retirado de você, irmão. Falando a grosso modo. Porque só os que perseveram, só aqueles que vivem a essência do Evangelho e que permanecem no Senhor, que vão continuar sendo validado o seu carimbo de entrada no céu. Se você achar que é simplesmente um dia, um momento em que você abriu seu coração, seu nome foi escrito no livro da vida, já é o suficiente para você morar no céu, irmão, você está errado, está enganado. A salvação é de graça, não é por merecimento, nem por uma atitude sua. Você só abre o coração, o Senhor entra. Agora, a permanência na salvação tem um preço. É um preço da perseverança. Eu manter aquilo que eu recebi. Então ninguém pode dizer que não recebeu. Tudo isso aqui, um dia você recebeu. Quando você abriu seu coração, Jesus fez parte de você, você foi constituído igreja. Como essas 3.000 pessoas que formaram a primeira igreja, modelo. Você foi essa igreja. Agora, a pergunta é, você continua sendo essa igreja ou você deixou de ser essa igreja? Agora, a maior bênção da nossa vida dessa noite é Deus possibilitar a gente ouvir tudo isso e, se nós não estivermos sendo igreja, a gente mudar nossa atitude hoje e voltar à essência e voltar a ser igreja. Irmão, em nome de Jesus, eu saio daqui com uma reflexão enorme daquilo que não estava preparado para falar, mas Deus mandou falar. Sou o primeiro da fila a pensar e avaliar aquilo que realmente significa ser igreja. Mas eu saio daqui com um propósito, que se tem alguma coisa que eu não estou vivendo na essência daquilo que significa ser igreja, eu assumo a minha responsabilidade e eu vou perseverar em voltar à essência do primeiro amor. Amém? Que você possa tomar essa decisão nessa noite. Amém? Vamos voltar a ser igreja, irmão. Por isso que eu disse que tinha a ver com o texto, com a frase que eu coloquei no início, no WhatsApp, que eu disse que nós íamos falar sobre recomeço. Tem a ver. Mesmo Deus sabe de todas as coisas. Deus está dando para a gente a chance hoje de recomeçar, ser igreja. Para mim e para você. Deus está dando a oportunidade de hoje nós tomarmos uma decisão e começarmos a partir de nós, de um grupo pequeno, de nós começarmos a ser a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Para a gente ter um tempo de oração. Em nome de Jesus. Uma coisa que eu trago comigo. Que toda palavra, antes de você sair para fora, que você passe um tempo aqui pensando. Que você possa começar a lapidar a palavra no seu coração. Porque lá fora, quando você pisar lá fora, já tem uma estratégia de Satanás para tirar tudo aquilo que você ganhou aqui dentro. Agora, dependendo de onde você guardou no seu coração, e essa palavra vai permanecer e vai gerar frutos dentro de você. Mas dependendo de onde você guardar, essa palavra vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro e nada vai acontecer. Então, em nome de Jesus, que você possa gravar no seu coração agora essa palavra. Lapida essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Começa a olhar para dentro de você. Será que tem algo que você precisa mudar? Talvez você não tenha sido perseverante em algumas áreas. Talvez tenha algumas coisas que você não tenha conseguido romper, vencer, e você tenha tomado seu coração desânimo.
Mas guarde o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Não permita que o diabo venha para tirar isso de você nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, começa a falar com Ele, começa a olhar para dentro de você, em nome de Jesus. Examina-se a si agora, veja como é que está a sua vida, como é que você tem vivido a igreja, o que a igreja simboliza para você, em nome de Jesus. Você tem consciência ou não que igreja não é essas quatro paredes, mas é você. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa viver verdadeiramente essa igreja, porque aquilo que Jesus vai levar é a igreja. Quem estiver fora, quem não for igreja, não vai morar no céu e vai arder de eternidade a eternidade no fogo do inferno. Não é o pastor François que está dizendo isso, é a palavra. E nem quero que você tome qualquer decisão hoje pensando em que um dia você vai poder morar no inferno, mas em nome de Jesus, tenha prazer em viver do lado do Deus poderoso, que um dia entregou a sua vida, a vida de Jesus na cruz, para que hoje você possa ter vida e vida de abundância. Era você que era para ter sido crucificado, era para você que era para estar morto, mas hoje, através de Cristo, pelo amor tão grande de Deus por nós, nós podemos dizer que hoje nós podemos ser igreja. Deixa Deus falar no seu coração aquilo que está errado, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo que está neste lugar, ele possa trazer consciência para a tua vida, uma consciência que traga mudança, uma consciência que traga transformação, uma consciência que mude sua maneira de pensar, sua maneira de agir, e que você possa viver dentro da doutrina do Senhor, vivendo na comunhão, tendo prazer na casa do Senhor, vivendo e se compadecendo das pessoas que estão ao seu redor, vivendo e profetizando palavras de bênção para as pessoas com quem você todo dia encontra. Em nome de Jesus, que a tua vida possa passar por essa transformação, que você possa ter o temor do Senhor na tua vida, que você possa, em nome de Jesus, antes de tomar qualquer decisão, você pensar se o Senhor está contigo indo para a direita, se o Senhor vai estar com você indo para a esquerda, mas que você tome a decisão sempre certa, fundamentada na palavra, com sensibilidade para poder ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você, para qual direção você precisa ir, tendo paz no seu coração, tendo alegria. Aqui diz que eles estavam juntos, que tinha momentos de dividir o pão juntos, e eles se alegravam, coração alegre, feliz. Se a tristeza tem tomado conta do seu coração, tem algo errado. A tristeza pode ser pontual, porque no mundo tereis aflição, mas a essência nossa tem que ser um semblante de felicidade, de alegria, porque o Senhor está com a gente. Em nome de Jesus, faça um compromisso com Deus nessa noite, de você mudar a sua maneira de enxergar aquilo que realmente simboliza ser igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez a tua misericórdia nos alcança. Obrigado, ó Pai, pelos puxões de orelha que o Senhor hoje fez em cada um de nós. Pai, muitas vezes nós esquecemos que a essência do verdadeiro cristão é viver uma vida de temor, e nós vivemos de forma inconsequente, tomando decisões que muitas vezes estão nos levando para longe da tua presença, e deixando de viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, sendo o templo do Espírito Santo, uma igreja que realmente faz diferença na terra,
Uma igreja que realmente ama as pessoas, se compadece das pessoas. Uma igreja que o perdão faz parte da doutrina, dos ensinamentos que o Senhor deixou para a igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que se compadece, uma igreja que ora, uma igreja que tem desejo, vontade de estarmos juntos, uma igreja que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É uma igreja que tem vontade de estar perto, que se alegra no dia que é o dia de nós estarmos na sua casa, porque é nesse dia que nós vamos estar junto como os irmãos, quando a família se reúne. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, em nós, que nós possamos meditar. Espírito Santo, revela para cada um de nós aquilo que nós temos errado e falhado, Senhor, que tem nos afastado da essência daquilo que é ser igreja. Faz seu milagre, ó Pai, não só em nós que estamos aqui, mas na igreja como um todo. Eu lembro de todas aquelas pessoas que por algum motivo não estão aqui, mas Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Senhor, atingir o coração de cada um deles, que o Senhor possa aquecer o coração de cada um deles. Nós sentimos falta dessas pessoas, ó Pai, nós queríamos que elas estivessem aqui, porque são nossos irmãos, mas agora, Espírito Santo, incomoda onde eles estiverem, ó Deus, e que possa ser gerado no coração deles, ó Pai, a essência daquilo que é verdadeiramente ser igreja. Abençoa, Senhor, que nas próximas reuniões, que nós possamos ver eles aqui, Senhor, juntos, que a alegria possa tomar conta do nosso coração, que a gente possa ser alegre, feliz, ter prazer em partir o pão, em andar junto, em comunhão. Pai, aonde um ajuda o outro, se compadece pela vida do outro. Pai, muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser a igreja, Senhor, que realmente o Senhor deseja que nós sejamos, que nós possamos ser a noiva preparada para o dia do casamento. Pai, louvo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e obrigado, ó Pai, por essa igreja, e por esse novo tempo, que em nome do Senhor Jesus, começa hoje, de mudança e transformação. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Queria que você colocasse sua mão no ato de receber. Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, para que você saia daqui vivendo igreja. Que você possa sair lá fora, as pessoas possam olhar para você e dizer: tem algo diferente em você. A sua atitude está diferente, não sei o que é, mas aquilo que você tem eu quero. Daí você vai poder simplesmente dizer assim: eu tenho o Senhor e Ele quer a sua vida. Abre seu coração, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio, irmão, que você vai ter testemunhos grandiosos disso. Jesus mandou que nós possamos ser testemunhas, não que nós sejamos falantes ou pregadores da palavra. Jesus manda a gente testemunhar, viver. Viva ser igreja. Você vai ver a diferença que vai fazer, em nome de Jesus, na tua vida. Enquanto você, a cada vez que você viver igreja, você vai sentir a presença de Deus Todo-Poderoso junto com você. Eu creio, em nome de Jesus. E pela fé, eu profetizo que muitos testemunhos virão a partir dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esse povo, ó Pai, que está aqui. Alegra meu coração, ó Deus, de saber que nós estamos aqui juntos como igreja, e que a partir de agora nós nos comprometemos, ó Pai, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, viver a essência daquilo que significa ser cristão. Pai, em nome de Jesus, dá estratégias, coloca amor no nosso coração, e que nós possamos viver nas oportunidades que o Senhor vai dar, de nós mostrarmos a diferença que existe em nós, que é o Senhor. Pai, dá um tempo de vitória, de alegria, de paz, de transformação, de mudança, de perseverança, de partir o pão, de comunhão, Pai, de temor. Pai, muda a nossa história nessa semana, mas que não permaneça somente na semana, mas que seja até o dia em que o Senhor vai vir nos buscar para viver de eternidade a eternidade contigo.
Abençoa essa igreja agora, ó Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado. Profetiza a bênção na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.